A paz do Senhor, irmãos. Venho aqui novamente trazer para vocês a continuação da lição, que é a lição número 10, que tem o nome como A Promessa da Proteção Divina. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a entender essa lição de hoje, como tem nos ensinado durante toda essa lição. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial, para que Deus venha nos ajudar a entender. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma, Senhor, essa palavra em tuas mãos, esse estudo, me oriente a falar aquilo que o Senhor deseja, que cada um de nós venhamos aprender, que o Senhor seja o guia dessa mensagem e que não saia nada do meu coração, mas venha diretamente de Ti para o povo que vai assistir agora na live e depois nas redes sociais. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para o ponto 2 dessa lição, que é a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. É o ponto 1, que diz: o Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Como eu sempre costumo falar, o Salmo 91, nós vamos ver aqui várias promessas que é feita para o povo de Deus, mas que nós venhamos firmar o nosso olhar no verso 1, que é aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então, todos aqueles que têm uma comunhão com Deus vai estar guardado e vai estar preparado para receber as vitórias no meio à guerra. Mesmo acontecendo aquela guerra, o desespero rolando do nosso lado, às vezes as batalhas, às vezes acontecendo, tendo doença, tendo aflições, tendo falta de portas abertas, mas nós que estamos guardados pelo Senhor, nada vai nos faltar. Porque a proteção do Senhor vai estar conosco contra as hostes inflamadas do maligno. Porque o maligno vai usar, o inimigo das nossas almas vai usar tudo isso que está acontecendo muitas das vezes em nossa vida para nos enfrentar e nos enfraquecer. Vai falar: ué, você não serve a Deus? Cadê a porta aberta? Ué, você não serve a Deus? Por que está doente? Ué, se você não serve a Deus, por que tem briga dentro da sua casa? É isso que o diabo vai fazer. E se nós não usarmos a proteção de Deus, querermos resolver com as nossas mãos, nós vamos acabar caindo. A gente vai desanimar porque a porta não abriu, a gente vai desanimar porque tem alguém doente ou que alguém até veio a falecer, a gente vai desanimar porque vai achar que só o nosso casamento, a nossa família é errada, porque tem brigas entre os filhos, tem alguma discussão, mas não é isso, não permita. Use as armas certas para lutar contra a ação espiritual do maligno. Porque quando você está em Deus, quando você está na presença do Senhor, você tem as armas perfeitas para enfrentar a ação do inimigo, que é a ação espiritual, não é uma ação carnal. Quando se tem muitas das vezes, uma briga acontece, não é porque aconteceu alguma coisa ali, é aquela história ali, o inimigo agiu, acontece algo, e aí ele conhece a história do cavalo? Ele solta o cavalo. E aí o cavalo faz uma arruaça e as pessoas vão fazendo aquilo ali por causa do único cavalo. Entendeu? Então, nós temos que nos policiar. Nós temos que o quê? Quando surgiu uma briga, surgiu uma batalha, a gente perceber se ela é espiritual ou não. Se for espiritual,
nós só podemos resolver com armas espirituais. Se não for, nós podemos resolver com o que nós temos fisicamente, com uma conversa, com uma palavra, vamos sentar aqui, vamos conversar. Essa é a arma física que nós devemos usar. Mas quando é espiritual, é o que nós estamos tratando aqui, nós temos que usar as batalhas espiritual. Sabe onde você acha? Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia e conversa com Deus, que Ele vai te trazer a resposta, Ele vai te mostrar a arma certa para fazer, para você usar. Amém? Ponto 2. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No verso 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência ao ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno, ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas, que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição este trimestre. E por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim mesmo, passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e nossa fortaleza. E por isso não seremos abalados. O laço passarinheiro é aquilo, o inimigo ele vai tentar laços, ele vai fazer estratégias para fazer com que a gente entre numa guerra, que a gente seja prejudicado. Então, tomar cuidado. Mulheres, pouco conversa com muitos homens. Homens, poucas conversas com muitas mulheres. Não é que você esteja proibido de conversar essas coisas, mas cuidado. O inimigo, ele está sempre ali, bramando em nossa volta, como um leão, tentando nos estragar. Um mole, um vacilo que nós damos, ele entra. Ele entra e faz uma arruaça. Eu vou usar aqui a semente do grão de mostarda que nós usamos para fé, para usar para a estratégia do diabo. O grão de mostarda é o menor grão. Jogou, cresceu uma grande árvore. É dessa forma que ele faz. Ele joga um menor grão, só que dessa forma ela não vai crescer como uma fé, ela vai crescer como discórdia, como desunião. Então é em tudo. É em dinheiro, por exemplo, você trabalha numa empresa e alguém chega e fala, toma esse dinheiro para passar a minha ficha para frente. Aí nesse dia você está ganhando, mas um dia você é pego. E o que acontece? Aquilo ali cresceu. Imagina, você já gastou tudo, vão querer que tu pague, e aí tu vai pagar como? É isso que o inimigo vai fazer. É aquele cartão de crédito que você recebe de 10 mil reais com limite e você só ganha 2. Como que tu paga um cartão de 10 mil reais? Se você não tiver sabedoria para gastá-lo, para usar, você vai se endividar. Porque é o que eu ouvi uma vez o consultor financeiro falar na televisão. O problema não é o cartão, é as parcelas que você faz. Porque você compra hoje um objeto de R$1.000, parcelou em 10 vezes. Você vai pagar R$100 por mês. Só que você viu lá na frente um outro objeto de R$2.000, parcelou em mais 10. Você já não vai pagar mais 100, você vai pagar 300. Só que você está pensando, não. Aí no mês seguinte você já fez outra compra. E aí, vira uma bola de neve. São essas estratégias que o inimigo usa também. Ah, pastor, mas aí você está falando algo que eu sou necessário às vezes comprar. Não, às vezes você vai comprar aquilo que você nem precisa e nem vai usar. E o diabo vai usar isso para destruir a sua vida. E aí você vai achar que é o quê? É culpa de Deus. Deus, eu me endividei porque a culpa é sua. Você não me auxiliou, não me orientou. Não, olha só. Se você ler a palavra dele, ele vai te orientar. Deus te orienta na palavra dele, desde a sua vida financeira, vida amorosa, vida sentimental, de todas as formas. Você não se atenta porque não quer. Quando nós olhamos a palavra e vamos procurar, nós vamos ver isso.
E é igual aqui, a peste perniciosas. São doenças que pegam nas pessoas por causa de brecha que nós, muitas das vezes, abrimos. Nós estamos na presença do Senhor e abrimos brechas e o inimigo vai lá e joga uma doença. Só que nós temos que saber que nós temos que reconhecer que quem errou fomos nós, para que Deus possa entrar com a cura divina, para tirar essa cura, essa doença, que o diabo colocou. Mas que a gente venha ser mais atento, mais astuto, para não cair na cilada do diabo. Ponto 3. Onipotência de Deus. O Salmo apresenta a Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo, em Salmo 91:1, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Salmo 91:7. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Isaías 59:19. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevaleça contra os que estão guardados sob a sua proteção. Olha só, o inimigo não tem poder para agir na vida daquele que está sob a proteção de Deus. Então, se você está sob a proteção de Deus, continue. Procure a proteção do Senhor todos os dias. Não saia da sua proteção, porque o inimigo está à sua volta como um leão, bramando, tentando te estragar. Então, não permita que o inimigo venha te tragar. Faça o seguinte, entrega a sua vida para Deus. Deixa que Deus venha fazer florescer aquilo que Ele deseja através da sua vida. Não permita abrir brechas para que o diabo entre na sua vida, entre trazendo desordem, desorganizando a sua vida com Deus. Porque é isso que o diabo quer. O diabo, ele não vai entrar pela janela, ele não vai arrombar a porta. Não. Muita gente fala que o diabo entra sem pedir licença. Não é dessa forma. O diabo até entra na vida de alguém sem pedir licença, mas quando ele acha uma brecha. Porque é dessa forma. Porque o diabo, ele não entra pela porta da frente. O diabo, ele não entra pela janela, porque é onde você pode estar atento e ver. O diabo, ele entra por uma brecha onde que você não vai achar que ele vai entrar, porque você não enxergou aquela brecha. Então, enxergue as brechas que estão na sua vida para que o diabo não entre nela e faça arruaça. Amém? Amanhã estarei aqui terminando essa lição. Espero que até aqui o Senhor tenha falado com cada um de nós, como tem falado comigo, tenha falado com vocês, e que o Espírito Santo de Deus venha estar com todos nessa manhã e que nós podemos vir estar alegre em sua presença. Então oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça a sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça. Obrigado pela aula de hoje e toma toda a nossa casa, a nossa família, a nossa vida em tuas mãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que a gente venha reconhecer que Cristo é o único, eterno e salvador da nossa vida. Que a gente venha estar sempre em paz com Ele.